Fala galera, tudo bem? Eu sou o professor Felipe de História da Oficina do Estudante e hoje nós vamos ter mais uma videoaula. O tema não poderia ser diferente, História do Brasil. Quero comentar hoje com vocês sobre o tenentismo, um movimento importante que vai contribuir decisivamente para a queda da Primeira República, da República Oligárquica comandada pelos grandes cafeicultores. Bom, você pode estar me perguntando o que são os tenentes? Eu te explico que os tenentes são os militares de baixa patente, oriundos da classe média brasileira. E esses militares, eles desejavam e ansiavam por participação política, além de subir dentro da hierarquia militar. Esses tenentes, eles vão tomar uma posição e vão agir duramente contra a estrutura política vigente, contra o voto de cabresto, contra o coronelismo, contra a política do café com leite, contra a política dos governadores. E essa ação dos tenentes, ela vai de alguma maneira contribuir para que os grandes latifundiários, os grandes produtores de café, de alguma maneira fiquem desestabilizados e, consequentemente, em 1930, venham perder ao poder. Quais eram as propostas desses tenentes? Primeiro, eles desejavam a moralização da política. Como assim, professor, a moralização da política? Eles desejavam o voto secreto, que as pessoas pudessem votar sem ser pressionadas pelos coronéis, como acontecia no meio rural. Um trabalhador humilde, ele sofria a pressão dos coronéis, esses grandes latifundiários, para que ele votasse no candidato que o coronel escolhesse. Por quê? Porque a Constituição de 1891 previa que o voto ele era aberto. Então isso possibilitava o controle dos coronéis. É o que a gente chama, é conhecido como voto de cabresto. Então esses tenentes, eles pedem a moralização da política e a gente pode falar sobre o voto secreto e a criação também de uma justiça eleitoral. E viesse regulamentar as eleições, e viesse impedir fraudes, e viesse impedir os mecanismos de corrupção que existiam durante a Primeira República. Eu também vou ter como uma demanda desses tenentes o investimento em educação, na educação obrigatória, na educação primária. Eles também vão desejar, com muita força, o fim das oligarquias, as oligarquias cafeeiras no poder. Eles querem, de alguma maneira, participar da vida política. Porém, esses oligarcas, esses cafeicultores, vão negar essa participação. E os tenentes vão agir de forma direta contra esse sistema vigente. Os principais movimentos que vão ocorrer durante o movimento tenentista é a primeira revolta dos 18 do Forte, ocorrida no Forte de Copacabana, no Rio de Janeiro, em 1922, quando esses tenentes vão exigir a anulação da eleição do presidente Arthur Bernardes. Eles vão ser reprimidos violentamente, com um grande número de mortes e também de prisões. Eu também vou ter a Coluna Prestes, que vai ocorrer entre 1925 e 1927. A Coluna Prestes, liderada pelo grande Luiz Carlos Prestes, chamado de Cavaleiro da Esperança, tem como objetivo percorrer o interior do país. Com qual finalidade? Com a finalidade de divulgar as mazelas e a corrupção existentes durante a Primeira República. A gente tem que se inserir nesse contexto. Por quê? Porque grande parte da população, mais de 85% da população, ela é analfabeta. Não sabe ler, não sabe escrever e tem pouco acesso aos meios de comunicação. A gente tem que lembrar que televisão não existe, pouquíssimas pessoas tinham acesso ao rádio. Então elas estão completamente alheias à situação política que está ocorrendo com o governo central, a todos esses mecanismos de corrupção até então existentes. Então, Luiz Carlos Prestes, junto com o Miguel Costa, também, que é um tenente muito importante na história do país, esses dois tenentes vão comandar uma tropa chamada Coluna Prestes e vão percorrer mais de 25 mil quilômetros pelo interior do país, divulgando as mazelas, divulgando a corrupção existente pelo governo central e que vão ser duramente perseguidos. A Coluna Prestes começa com cerca de 200 homens e vai ter no seu auge, no seu ápice, mais de 1.500. Eles se deslocavam constantemente para fugir da perseguição das tropas federais. Em 1927, a Coluna Prestes vai se dissipar pela perseguição das tropas do governo. Luiz Carlos Prestes vai para fora do país. Lá fora do país ele vai tomar depois contato com as ideias socialistas, ele vai ter contato com as teses marxistas e na década de 30 ele vai se tornar um dos baluartes, um dos principais nomes do socialismo do Brasil e vai ter também uma participação direta na história do nosso país, certo?
É importante a gente ressaltar que os tenentes, apesar de não conseguirem seus objetivos de imediato, como o caso da revolta dos 18 do Forte, que não consegue impedir a eleição do Arthur Bernardes, ou como o caso da Coluna Prestes, também que tinha muito essa ideia da moralização da política, de conseguir o voto secreto como objetivo, esses tenentes eles vão contribuir decisivamente para a queda da Primeira República. Primeiro aqui na década de 20 se manifestando, um setor importante da sociedade se manifestando contra a estrutura vigente. E esses mesmos tenentes que participaram desse movimento, em 1930, vão contribuir para que o Getúlio Vargas, a partir de uma dissidência dos oligarcas, consiga derrubar os cafeicultores paulistas do poder e a partir daí iniciar a Era Vargas, uma nova fase do nosso país em que a industrialização vai ser o carro-chefe e que o país vai passar por mais transformações. Tudo bem? Fique ligado, siga os canais da oficina e um forte abraço!